Em 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, tendo perdido a guerra, foi submetida a humilhações e cobranças por parte dos países vencedores. A população ficou marcada por essas humilhações e por vários outros efeitos da guerra, que se refletiam em todos os setores, econômico, social, cultural e etc. Essa atmosfera pós-Primeira Guerra produziu um enorme ressentimento nos alemães com relação aos outros países, fato que revigorava o extremismo nacionalista na Alemanha, originando ainda na segunda metade do século XIX. Adolf Hitler, nascido em 1889 na Áustria, havia participado da Primeira Guerra como soldado combatente da Tríplice Aliança. Após a guerra, movido pela humilhação da derrota, Hitler passou a integrar um grupo de ex-combatentes, de trabalhadores e de membros da classe média alemã que passou a desenvolver uma ideologia cujo objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha, o passado glorioso alemão, isto é, dar continuidade aos dois grandes impérios que a Alemanha já havia protagonizado. Esse grupo fundou o Partido Nazista, que se tornou o suporte político para o desenvolvimento do que Hitler denominou como Terceiro Império, Terceiro Reich. Ainda antes da derrocada econômica de 1929, Hitler e seus aliados tentaram tomar o poder. Em 1923, os nazistas articularam um golpe no estado da Baviera e acabaram sendo presos e condenados. Na prisão, Hitler aperfeiçoou sua ideologia e a deixou registrada no livro Minha Luta, Mein Kampf. Todo o programa que o Partido Nazista viria executar estava nesse livro. Através do Partido Nazista, Hitler conseguiu gradativamente eleger representantes no Parlamento da República de Weimar e também chegar ao segundo posto mais importante da chefia do país, o de chanceler, ficando apenas abaixo do presidente von Hindenburg. E após a morte do presidente, Hitler alcançou o posto mais alto do país, porém não abriu mão de seu antigo posto, se tornando o ditador alemão. Seu projeto nacionalista rearmou o país, recuperou a economia e fez várias obras públicas. Os alemães viam em Hitler uma salvação para a crise que o país enfrentava. Rapidamente, o partido cresceu. Agricultores, jovens soldados em todas as classes tornaram-se adeptos do novo partido. No período em que Adolf Hitler esteve no poder, grupos minoritários considerados indesejados, tais como Testemunha de Jeová, eslavos, poloneses, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais e judeus, foram perseguidos no que se tornou conhecido como Holocausto, no qual estima-se que cerca de 11 milhões de pessoas foram mortas. A maioria dos historiadores admite que a maior parte dos perseguidos foi submetida à solução final, enquanto certos seres humanos foram usados em experimentos médicos ou militares. Apesar do nazismo representar um dos capítulos mais escuros da humanidade, ao contrário do que muita gente pensa, Hitler não foi o maior líder assassino da nossa era. Causando 17 milhões de mortes com sua ideologia, Hitler foi o terceiro maior carrasco da humanidade. Em sua frente, o russo Joseph Stalin é responsável por 23 milhões de mortes e o chinês Mao Tse-tung provocou a morte de 78 milhões. Dois líderes comunistas que, se somados e comparados os números, mataram quase 6 vezes mais que o nazismo de Hitler. Uma figura fundamental na difusão do nazismo foi Joseph Goebbels, hábil orador, cineasta e agitador. Goebbels foi nomeado ministro da propaganda nazista. Além de censurar os veículos de imprensa, Goebbels fazia filmes que alienavam a população, com promessas de um mundo melhor, com a supremacia ariana, controlava a rádio, a televisão e os jornais, divulgando seus filmes e discursos panfletários em prol do nazismo. Em setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, juntamente com a Itália e com o Japão, formavam um eixo. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares. Marcada por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez em que as armas nucleares foram utilizadas em combate, foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes.
A guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial, enquanto a Organização das Nações Unidas, ONU, era estabelecida para estimular a cooperação global e evitar futuros conflitos. A União Soviética e os Estados Unidos emergiam como superpotências rivais, preparando o terreno para uma guerra fria que se estenderia pelos próximos 46 anos. Um programa de desnazificação da Alemanha levou à condenação de criminosos da guerra nazista e à remoção de ex-nazistas do poder, ainda que essa política tenha se alterado para a anistia e a reintegração dos ex-nazistas na sociedade da Alemanha Ocidental. A Alemanha perdeu 1/4 de seus territórios pré-guerra, 1937. Os territórios orientais Silésia, Neumark e a maior parte da Pomerânia foram assumidos pela Polônia. O líder nazista Adolf Hitler cometeu suicídio no seu quartel-general, o Funkenbunker, em Berlim, dia 30 de abril de 1945, enquanto o exército soviético combatia suas tropas que defendiam a capital alemã, a francesa Charlemagne e a norueguesa Nordland. Segundo testemunhas, Hitler já teria admitido que havia perdido a guerra desde o dia 22 de abril, e desde já passavam por sua cabeça os pensamentos suicidas.